Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Correia Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo os convidados residentes, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares. O que é que nós estamos aqui hoje a fazer? Ora bem, a série de emergência faz 20 anos, a coleção Bang, de certa maneira, também faz 20 anos. Então nós decidimos fazer 2 episódios especiais. Em cada um deles vamos falar de 10 livros da coleção Bang. Se pensarmos que a coleção Bang vai a caminho dos 400 livros, não é fácil escolher 20. Portanto, cada um de nós escolheu os livros que acha mais emblemáticos, mais importantes, mais marcantes. Hoje vamos falar de 10 deles. Para a semana vamos falar dos outros 10. Gostávamos muito que vocês deixassem depois as vossas opiniões nos comentários, livros que acham que nós devíamos ter falado e não falámos, se concordam com as nossas escolhas, porque quando se tem 300 e tal livros e se escolhe 20, provavelmente há dezenas e dezenas e dezenas de livros que mereciam ter sido mencionados. Mas só temos 20 vagas. Portanto, olha, espero que gostem das 10 escolhas que fizemos para hoje e contamos convosco para a semana. Vamos tentar fazer já para a semana a segunda escolha com os outros 10 livros, para um total de 20. Portanto, pessoal, bom episódio e obrigado por estarem connosco. Ora bem, eu começo as hostilidades, pode ser? Eu não podia deixar de escolher para primeiro lugar, e o nosso João Gonçalves, que edita isto tudo, vai pôr aqui assim a capa em grande, A Guerra dos Tronos, de George Martin. Nós só temos aí 2 minutos para falar de cada livro. Eu devo dizer que A Guerra dos Tronos, eu a li aí 10 anos antes de abrir a editora, ou de sonhar sequer ter editora. Eu estava a ler A Guerra dos Tronos quando os aviões se espinharam contra as Torres Gêmeas. Portanto, foi em 2001, certo? E a editora começou em 2003 e nós só começámos a publicar A Guerra dos Tronos uns bons anos depois. Quando fui a Londres, comprei por mero acaso, já contei esta história, comprei por mero acaso, porque quando chega a Londres vai àquelas livrarias onde há paredes de 10 metros e 2 de altura, cheias de livros de ficção científica e fantasia, e não podes vir de mãos a abanar. E eu disse, vou comprar aqui um livro de fantasia. Procurei, e não tenho ali na minha sala uma edição inglesa, acho que é da Orbit ou da HarperCollins, eu sei que é uma edição horrível, uma capa horrível, e eu não sei porque é que no meio de tanto livro eu fui escolher o George Martin, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Estamos a falar de 2000 ou 2001. Nunca tinha ouvido falar dele, a capa é pavorosa, qualquer coisa na sinopse me agarrou. Eu comecei a ler no avião, não fiz outra coisa, fiquei doido, acabei o livro, mandei logo, vi o segundo e o terceiro, só havia 3. E depois saíram mais 2, e depois estamos à espera, não é? Eternamente, do resto. Este livro marcou-me muito porque, para já, é o livro de fantasia que mais vendeu na série de emergência até hoje. É o autor estrangeiro que mais vezes trouxemos a Portugal. E devo dizer que quando a agente espanhola, que representa a agente americana, me perguntou se eu queria publicar A Guerra dos Tronos, eu já tinha lido o livro, mas disse-lhe, eu sabia bem que o livro era gigante e sabia que aquilo já tinha aí 13 e ia continuar, e eu disse-lhe, em vez de dizer logo que não, a gente fala daqui a um ano. É uma forma simpática de dizer, pronto, não te digo sim nem que não. Ela lá pôs um aviso no computador, passado um ano, mesma pergunta. Então, já pensaste, sempre queres publicar A Guerra dos Tronos? Entretanto, a editora tinha crescido, tinha desenvolvido, tinha arriscado alguma fantasia, e eu pensei, por que não? Porque se calhar publicava A Guerra dos Tronos, divide em 2 livros, porque isto é gigante, é impensável conseguir rentabilizar isto no nosso mercado, e são 6 livros. Ele depois há de escrever outro, e a gente vamos lá em frente. Publicámos. Eu tive que escrever um editorial que quem tem as edições mais antigas vai ver que é um editorial em que eu imploro às pessoas que estão a ler, é quase caricato, eu imploro às pessoas que estão a ler, por favor, falem com os vossos amigos, divulguem este livro, com os vossos vizinhos e familiares, porque senão nós não vamos conseguir publicar a série toda. Isto está nas primeiras edições, as edições de hoje em dia já não têm este texto humilhante, mas inocente, e funcionou. Quando nós trouxemos o George Martin a primeira vez a Portugal, o livro já chegava aos tops. Eu lembro que o 4º volume, que é a segunda parte do 2º volume americano, já tinha chegado ao top da Bertrand e da Fnac. Já vendia 4, 5 mil exemplares, o que era muitíssimo bom. E foi nessa altura, dessa primeira vez que o Martin veio, que fizemos uma apresentação do Corte Inglês para 200 ou 300 pessoas, que é impressionante, que ele disse, eu vendi os direitos para uma produtora, mas eu não estou com muita fé, porque eles também compraram os direitos para uma série sobre o Merlin. E tenho a certeza que a série sobre o Merlin
tem outra força, outra dinâmica, e a minha vai ficar pelo caminho. Pá, ele estava enganado. A série avançou, revolucionou a televisão, revolucionou a fantasia. Portanto, tinha que ser o livro número 1 para mim da coleção Bang. O que é que vocês têm a dizer sobre este livro, Luís? Bem, acho que, acima de tudo, eu acho que a publicação que vocês fizeram pode ser considerada um caso de estudo na edição de fantasia em Portugal, principalmente daquelas grandes sagas, daquelas grandes séries. Eu lembro-me que outras séries, A Roda do Tempo, pronto, é aquela que vem logo à mente, porque penso que a Bertrand estava a publicá-la na altura em grandes calhamaços, que ele ficou-se pelo quarto, se eu não me engano. E os rumores que havia, que aquilo não vendia muito. E havia outras séries, acho que da Argonauta, em que a ideia é que as séries de fantasia, as séries volumosas, Os Príncipes de Âmbar, dos Elazny e outros, nunca chegaram até ao fim em Portugal, nunca foram um sucesso. E vocês só foram um caso de estudo, porque não só quando começaram a publicar, houve uma estratégia de marketing que me pareceu bastante inteligente, aquela ideia de tu ofereceres um segundo, primeiro volume, né? Não compra do primeiro. Cortavas a badana, enviavas a badana para a editora e recebias em casa outra Guerra dos Tronos para tu ofereceres a um amigo. Eu tive editores que disseram, vocês vão ser loucos, vocês vão perder bué dinheiro. E eu não percebi porque é que eles achavam isso. Porque, caneca, eu estava a duplicar os leitores e depois isto ia-se refletir no segundo volume e no terceiro volume e acho que ajudou imenso a... Hoje em dia é proibido, não podes oferecer novidades. A lei do preço fixo não permite. Mas na altura a lei do preço fixo era bastante mais flexível e permitiu-nos oferecer, e digo-vos, se calhar mais de 1000 livros. E como tu não consegues parar de ler o George Martin quando começas, eu diria que ao ofereceres o primeiro livro, tu vendeste 9 livros a seguir garantidamente, porque ninguém lê um livro do Martin e desiste. Até a minha avó, com 90 e tal anos, os leu a todos e depois perguntou-me onde é que está o próximo? Ele chama-me Miguel. Miguel, Micuxa, onde é que está o próximo? Oh, avó, essa é a pergunta do $1 milhão. Toda a gente quer saber. Entretanto, infelizmente, a minha avó já faleceu e não poderá ler, mas ela foi muito importante. Foi a pessoa que me pôs nos livros. Sem a minha avó, eu não era editor. Portanto, aqui está o meu beijinho para a minha avó que está lá em cima. E não sei, Luís, já tinhas acabado? Se o Bruno ia acrescentar alguma coisa? Epá, sim, ia dizer de facto o George Martin hoje em dia é um dos meus autores favoritos. Acho que ele tem uma qualidade muito acima da média, não apenas como o escritor da Guerra dos Tronos que tem a força que tem, mas como escritor, ponto, não é? Acho que ele é um escritor de mão cheia, tem uma imaginação e uma capacidade de entender aquilo que de facto vai tocar as pessoas, muito especial, e toda a série das Guerras dos Tronos é brutal e revolucionou completamente a maneira como eu penso fantasia, como eu penso escrita, mais do que fantasia, como eu penso escrita, e ainda bem que o publicaste e que saiu da bem. Então, a minha primeira escolha vai para o Douglas Adams. É um clássico, a série de A Boleia pela Galáxia. Penso que o primeiro livro, vocês reeditaram isso quando... Eu digo que reeditaram porque já tinha havido uma edição em português antes. Reeditaram quando saiu o filme, em 2005. E, portanto, foi um pouco antes, sim. Foi oportuno, portanto foi uma forma de voltar a trazer o Douglas Adams para uma audiência maior, e agora voltaram a não só republicar, penso que os dois primeiros, né, o A Boleia pela Galáxia e o Restaurante no Fim do Universo, como o terceiro, A Vida, o Universo e tudo mais, portanto voltando... A primeira vez que o terceiro é publicado cá, acho eu. Por acaso tenho que corrigir isso, já tinha sido publicado da primeira vez que a trilogia foi publicada cá pela Distri, os 3 tinham saído. Ok. Nunca saiu, foi o quarto, nem o quinto, não sei se está nos planos, se estiver, era ótimo, porque assim ficávamos em português com toda a série. Douglas Adams, um dos grandes nomes da ficção científica, e um colaborador dos Monty Python. E um colaborador dos Monty Python, bem, o livro,
o livro é muito, a série é muito desconexa, aquilo era uma série radiofónica da BBC, um radiodrama com sketches na prática, mas há momentos totalmente hilariantes, e quem tiver a oportunidade e conseguir encontrar na internet, ouve-se ainda os episódios originais, e é muito giro comparar o livro depois, os romances, com a série original. Acho que isso deve estar no YouTube. Portanto, aquilo começa com a descobrição da Terra. Diz? Desculpa, e traz o segredo da vida, não é? Traz a resposta. E traz o segredo da vida, sim. Ou pelo menos o segredo do universo, para o qual não sabemos a pergunta, né? O famoso 42. Ok, Bruno, com o que é que tu estreias a tua entrada no top 20? Estreio com as Joias Negras, da Anne Bishop, porque basicamente há muitos anos atrás, quando eu comecei a ter contacto com a coleção Bang, a certa altura houve uma promoção que vocês fizeram, onde tinham 2 livros de 2 autores que apareciam dentro do plástico. E eu comprei 2 autores que eu não conhecia. Um era A Guerra dos Tronos e outro era As Joias Negras, da Anne Bishop. E foram 2 livros que eu li de enfiada e com uma voracidade enorme. Depois fui a correr, obviamente, tive que sair à meia da noite, ainda há tempo de comprar o segundo e o terceiro volume do Guerra dos Tronos. Mas a Anne Bishop também, nós já tivemos aqui, já falámos com ela, adorei a trilogia das Joias Negras, adorei o imaginário e toda a maneira como ela construiu aquele mundo de magia, e portanto é um dos primeiros que vem, que eu menciono. A Anne Bishop é uma querida, já a trouxemos ao Festival Bang, já a trouxemos ao Bangcast, e acho que temos que voltar a trazer a Portugal um dia destes, porque ela tem imensos fãs. Ok, olha, eu porque estou numa de autores que estão na televisão, vou falar do Andrzej Sapkowski, do The Witcher. É um autor polaco, portanto sai um bocadinho daquela tradição anglo-saxónica em que tens que ser inglês ou americano para ter uma série de épica. Já o trouxemos a Portugal também, há uma Comic-Con. É um tipo com uma excêntrico, uma personalidade muito própria, que não tem qualquer vontade de agradar nem sorrir a ninguém. Gostámos muito de ter. Ele também gosta de um bom vinhinho. Acho que a certa altura ele já teria bebido uns copos a mais. É um figurão, escreve muito bem. Vem do outro lado da cortina de ferro. Quando ele começou a escrever, ainda estamos a falar do tempo do RSS, e criou este Witcher em contos interligados, só depois, talvez para ir no terceiro volume, não é? Que começa a criar um arco mais longo e que abraça vários livros, que deu uma série muito interessante da Netflix, com um ator principal, o Henry Cavill, muitíssimo bem escolhido. Consta que, desiludido com o rumo que a trama está a ter na série, ele decidiu pular fora, porque ele é fã dos livros e também dos jogos. Ele é um nerd como nós, que lê e joga. Só não é tão bonito como nós. De resto, é um gajo que joga como nós. E a quarta temporada, se houver uma quarta temporada, já será com outro ator. Não sei o que é que vai acontecer. Mas o The Witcher, acho que também é uma referência. E quem conhece o meu Benjamin Tormenta, se calhar percebe porque é que eu gosto do Witcher. Eu gosto de contos interligados, em que tu lês um conto numa manhã e sabes que o próximo conto, a história continua, mas não tens que ler 400 páginas com uma trama muito densa. Os contos interligam, têm um arco narrativo, e é uma referência. Portanto, para o meu número 2 será o Witcher, do Andrzej Sapkowski. Luís, dispara. Só queria dizer que é também um dos meus autores favoritos da atualidade, em termos de fantasia em particular. Acho que ele é bem melhor do que o que parece à partida, e eu também gostei muito da série e espero que não desiludam as próximas temporadas. A mim contaram-me quando o Sapkowski se encontrou com o George Martin, para vermos a diferença de personalidades. O Martin foi ter com o Sapkowski: parabéns, eu gosto muito da série de The Witcher. O que é que tu achas da Guerra dos Tronos? Nunca li.
Foi a resposta do Sapkowski. Mas foi sincero. Acho que isto é um bom resumo das personalidades deles. Não sei se é verdade, mas espero que seja. Tu, o que é que achas do Sapkowski, Luís? Eu não conheço muito bem. Não li o primeiro livro, mas não segui depois, porque tem tanta coisa, Não mas dá está para muito ler tudo. Olha, mas deixa-me fazer aqui uma correção. Quando o Sapkowski esteve na Comic Con do Porto, ele já tinha lido o Martin. Teve que ler. Tu, quando tens um autor dentro do teu género que adquire a dimensão do Martin, e ele disse que era fenomenal. Portanto, esta história passou-se uns anos antes, quando ainda ambos eram desconhecidos, nenhum tinha série de televisão, mas o Martin é um gajo que lia, se calhar, muita coisa europeia também, porque vocês, como sabem, ele lê muita história e muita não-ficção, e o Sapkowski não agrada a ninguém, não faz favores a ninguém. Pronto, então olha, fica o desafio, Luís. Sim, olha, eu por acaso, uma vez quando estive em Espanha, o Sapkowski estava na nossa mesa e percebeu-se que ele era muito irónico, principalmente depois de ter bebido um ou dois copos, e pareceu ser uma pessoa muito que extravasava muito aquilo que depois colocava no texto. E assim, nós agora do Sapkowski temos uma nova série, uma trilogia. Sim, eu já tenho aqui o livro, mas ainda não li, confesso. Pronto, que é romance histórico, com pequenos toques de fantasia, e é talvez a obra que o Sapkowski mais se orgulha, até mais do que o The Witcher. Eu acho que ele tem uma paixão especial por essa trilogia. Ora bem, quem é que é apresentar agora? Eu vou apresentar a segunda escolha, que pode ser perfeitamente a primeira. Não sei se isto se consegue ver. Os despejados da Ursula Le Guin, que vocês fizeram muito bem em voltar a trazer ao mercado português. Para mim é a obra, a charneira da ficção científica, e agora vou dizer um palavrão, literária. E sei que isto depois levava a muitas discussões, mas porquê é que eu digo isto? Porque é uma obra que funciona a muitos níveis. Funciona não só ao nível da ficção científica, como da essência do que é a ciência. Porque retrata o percurso de um cientista que, ainda por cima de um físico teórico, né, que é o mais... É se calhar dos mais cerebrais dos cientistas, nem sequer um físico experimental, em que para conseguir publicar a sua obra e dar a conhecer a sua teoria, tem que fazer um percurso de crescimento pessoal que envolve conflitos políticos, uma visão de diferentes culturas, de diferentes sociedades e de diferentes filosofias e formas de existir. E o livro funciona espetacularmente a todos os níveis. Eu acho que a Ursula Le Guin esteve aqui brilhante, e foi aquela década de finais de 60, princípios de 70, em que ela faz este livro e faz a mão esquerda da escuridão e o flagelo dos céus. Temos aqui um conjunto de romances que naquela época fica para a ficção científica, pensou como daquilo que é uma essência, mais do que a ficção científica de mera especulação científica e de meros gadgets, eventualmente mera aventura, que consegue ombrear com aqueles grandes clássicos do mainstream. É uma pena que não surja nas mesmas frases com que surgem outros livros, né, com que surgem outros nomes, porque de facto merece isso. E vocês estão de parabéns por terem incluído na coleção este tipo. Ursula Le Guin é uma senhora que faleceu há poucos anos e antes de falecer continuava muito lúcida e com aquelas frases, aquele pensamento, aquele discurso super atual, super atenta. Portanto, ela podia ter ainda 20 anos pela forma como ela falava e claro, dizia mal do Trump, só aí ganhava todos os pontos que ele pudesse dar. O que é que tens a dizer sobre a Ursula Le Guin, Bruno? É muito aquilo que vocês já disseram e aquilo que nós também dissemos no episódio que fizemos sobre ela. É de facto um dos nomes charneira da ficção científica. E o toque dela é sempre muito inteligente, muito
argumentativo no bom sentido, não é? De argumentar os grandes ideias da ciência e da ficção e pronto, e portanto é de facto um nome incontornável, ainda bem que está a ser publicado na Bang. E agora é a tua vez, Bruno, de avançar. Ok, eu ia falar sobre a saga do assassino de Robin Hobb. Que é um livro que eu confesso não li a série toda, mas li alguns, os primeiros, e acho muito interessante, e ela tem uma escrita muito interessante. Confesso que eu não gosto muito daquilo que ela faz nos terceiros atos dos livros, porque ela faz um grande build-up e depois os terceiros atos nem sempre, às vezes são resolvidos muito rapidamente, mas como temos livros a seguir para ler, aquilo vai crescendo, não é? Agora, todo aquele imaginário do assassino, dos mestres, das coisas, todo aquele imaginário, acho que é aquilo que nós gostamos e que procuramos na fantasia, sem ser a lógica mais clichê dos elfos e dos anões, e acho que de facto é um volume e é uma série que vale a pena pelo menos conhecer. Também já trouxemos a Robin Hobb a Portugal à segunda edição do Festival Bang. E temos de trazer ao Bangcast mais cedo ou mais tarde. Eu acho que temos que trazer ao Bangcast e acho que ela vai aceitar. Sim, temos muitos livros publicados da Robin Hobb. É uma grande amiga do George Martin, é uma referência também da fantasia épica. E acho eles têm coisas em comum, de facto. A escrita deles tem algumas coisas em comum. Acho que o Martin é mais elaborado e é mais denso e em alguns pontos é mais intenso, mas a Robin Hobb é muito equilibrada e as personagens são personagens que nós queremos ver e andamos e vamos atrás e nos cativam. Ok. Ora bem, eu avançava com H.P. Lovecraft. Nós publicámos a obra completa do H.P. Lovecraft em cerca de, 7 ou 8 volumes. O primeiro foi chamado Os Melhores Contos de Lovecraft, que a intenção era publicar só o primeiro. Por isso é que chamamos Os Melhores Contos. Eu escolhi os contos que gostava mais, pô-los lá. Aquilo vendeu tão bem, saiu tão bem, que disse, ok, agora vamos ter que fazer Os Melhores Contos de Lovecraft, volume 2. E depois Os Melhores Contos de Lovecraft, volume 3. Resultado, acabámos por publicar não os melhores contos, mas a obra completa em 6 ou 7 volumes. Eu devia saber quantos, mas não sei, reconheço. Quem quiser vai à nossa página e pesquisa. As capas são inspiradas numa capa de um álbum dos Rolling Stones, portanto assumimos a inspiração. Agora, nós há poucos anos publicámos uma edição especial em capa dura, com curadoria do Bruno Caetano a nível de ilustrações, e eu escolho essa como sendo a edição que recomendo. Capa dura, fitilho, 20 ilustrações, onde eu também tenho uma, que sim é uma seleção dos melhores contos do Lovecraft, e o Lovecraft para mim é um autor absolutamente fundamental para aquilo que eu gosto de ler e de escrever. O Benjamin Tormenta, apesar de não estar inserido dentro da mitologia Lovecraftiana, não há o Cthulhu mitos, não, mas há ali uns tentáculozinhos a sair das sarjetas e dos becos que eu acho que devem muito à imaginação do Lovecraft. E depois muitos dos meus autores favoritos, o Alan Moore, por exemplo, que escreve, para mim, ainda hoje, talvez seja o maior argumentista de cómics de sempre. Ele venera o H.P. Lovecraft. Eu olho para o Neil Gaiman, que também considero um dos grandes escritores de fantasia. Ele venera o Lovecraft. Eu olho para o Mike Mignola, do Hellboy, ou olho para o realizador que fez aquela série... Del Toro. O Guilherme Del Toro, que para mim também é uma das referências. Ele venera portanto, o Lovecraft. Não sei se ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo, ele era um homem dos anos 30. Nos anos 30 as pessoas eram um bocadinho diferentes das pessoas hoje em dia, não só na América conservadora, mas também aqui em Lisboa. Aliás, eu ainda sou do tempo em que entre marido e mulher não se mete a colher, portanto não era há muitos anos. Portanto, não me choca nada o racismo dele. Era ele racista e eram racistas todas as pessoas que viviam na rua dele, provavelmente no bairro
e no Estado, e a América foi muito racista até aos anos 60, 70, ainda é hoje, mas há pessoas que se entretêm a dizer mal de Lovecraft, porque o homem há 100 anos atrás era racista. Eu acho que fôssemos analisar a maior parte dos escritores da história da humanidade, íamos dizer coisas parecidas de metade dos escritores. Quantos escritores clássicos é que tiveram escravos? Quantos dos pais da América que assinaram a declaração é que tinham escravos em casa e se calhar mandavam chicoteá-los? O Afonso Henriques teve escravos. Vamos destruir as estátuas do Afonso Henriques porque ele teve escravos? Vamos fingir que foi a Dona Teresa que fundou Portugal? Até todo este pensamento revisionário. Eu confesso que, na minha opinião, é o tipo de coisa que nem sequer vale a pena discutir. É muito mais interessante discutir a obra dele, de facto. Exatamente. Mas depois tens aquela maralha woke, barulhenta, histérica e ignorante que estraga tudo. Bem, Lovecraft escreve muito bem. Eu sei que tem uma prosa que não é para qualquer um. Mas ele tem ali um dom mágico que me agarrou e eu nunca mais consegui deixar de ver aqueles monstros e aquele horror e aquela Arkham. E depois eu joguei muitos anos e pretendo voltar a jogar o Call of Cthulhu, que é um role-playing game de mesa com amigos, lápis, dados, passa-se em Arkham ou onde nós quisermos. Mas eu jogava na Arkham, que é a cidade imaginária do Lovecraft. E com aquelas ruas, com aquelas famílias que entram nos contos dele. Eu a última vez fui parar ao Egito, uma coisa assim. Já fomos parar muitas vezes ao Egito. As personagens que nós jogámos para uns 3 ou 4 anos intensos. Fomos ao Egito, fomos à Europa, fomos a Londres, andámos à América do Sul, e claro, as grandes cidades americanas, Nova York, Chicago... Seja como for, Lovecraft, goste ou não se goste, sejamos woke ou sejamos pessoas normais, é um autor incontornável para a banda desenhada, para o cinema, até os Metallica têm músicas do Cthulhu. Eu tenho muito orgulho em ter publicado a obra completa do Lovecraft. E não só a obra completa, como a expansão da obra, Lovecraft 2.0. Exatamente. 21, né? Luso. Ainda por cima, portanto, sombra sobre Lisboa, mas 500 páginas. É uma das tuas sugestões, não é? Esta é uma das minhas sugestões, esta é a próxima sugestão, já agora aproveitando e no seguimento da tua. Eu penso que esta foi a primeira antologia temática da saída de emergência que reúne inéditos escritos de propósito para o livro de autores portugueses. E neste caso acho que também do Rizius, né, que era um galês. Eu apanhei em Portugal num festival do Rogério. Sim, do Fórum Fantástico. Fórum Fantástico, e como estava a organizar, não queres escrever. E ele lá está, ele não simpatiza com a figura de Lovecraft, mas adora a obra de Lovecraft. E escreveu um conto muito giro, que se enquadrou muito bem nessa antologia, no tempo em que a série de emergência fazia muitas antologias com autores nacionais. Infelizmente hoje em dia o mercado já não está tão receptivo a isso. Mas esta é particularmente interessante porque reúne aqui um conjunto de autores, eu diria que de uma geração, aquela geração de viragem do século XX para o século XXI. Está aqui o João Seixas, está aqui o David Soares, está aqui o João Barreiros, está aqui o Macedo, estou eu, o Rogério. Ou seja, quem daqui a uns bons anos, boas décadas, olhe para trás e queira reconstituir aquilo que estes malucos andavam a fazer nesta época, esta é uma antologia que de facto acaba por cimentar essa geração. E olhando para o índice, é interessante depois contemplar os percursos de cada um e o que estavam a fazer naquele momento. E para quem não conhece, que isto é uma obra que aplica o mito Lovecraftiano a Lisboa, mas a Lisboa através da história, através das eras. Dizendo começa que Lisboa... na pré-história praticamente e vai até ao futuro. Exatamente, portanto, todas as eras em que Lisboa possa ter ou venha a existir tiveram influência de Lovecraft de alguma forma, e todos os contos aqui nesta antologia apresentam exemplos disso. Portanto, eu acho que nesse sentido. Eu acho que não escrevi nenhum conto para essa antologia. Eu organizei-a, tive a ideia, editei, mas acho que não escrevi. Nessa altura ainda não me aventurava a escrever nada. Olha, mas obrigado pela escolha, porque é um livro que eu me orgulho muito. Só há uma antologia que eu ainda gosto mais do que essa. E alguém vai ter que falar nela aqui, que é da Pulp Fiction. Se ninguém falar, não sei o que é que estás a falar. Faça like, subscreva,
partilhem e comentem. E sejam épicos. Ok, a minha terceira escolha são as Crónicas de Tarzan. Julgo que é as Crónicas que está... eu confesso que eu li os livros todos do Edgar Rice Burroughs, do Tarzan, quando era muito novo, tinha para aí 11 ou 12 anos. Estamos a falar de 24 volumes, eles não estão todos publicados na saída de emergência, mas existem as Crónicas de Tarzan, são as Crónicas, não são livros. O nosso chama-se Tarzan dos Macacos e outras... Tarzan dos Macacos, que é o primeiro e se calhar mais um bocadinho. O primeiro, na minha opinião, na altura, era um dos meus favoritos. O Tarzan, para mim, foi uma pedrada no charco, foi algo que me abriu os horizontes para a fantasia mais do que outra coisa qualquer. Era uma altura que eu estava a ler o Sandokan, que estava a ler outras coisas, mas a fantasia mais típica, o Tarzan foi assim a primeira grande figura que eu li. Adorei os 24 volumes e tenho-os alguns num caixote que eu não sei onde é que é, e fico muito contente que ele surja na Bang como surgiu. Alguma daquela escrita está um bocadinho datada e hoje em dia se calhar há muita gente que não se revê, mas se pusermos isso um bocadinho do lado, vemos ali um conjunto de histórias muito interessante, foi escrito, se não me engano, a partir dos anos 20 ou 30 do século passado, e portanto trouxe uma quantidade uma quantidade de referências interessantes e criou uma quantidade de referências interessantes que marcou um século inteiro. Eu lembro perfeitamente quando era miúdo de ver os filmes com o Vice Mover, não é? Na televisão aos domingos à tarde, não é? Com ele a dizer Angawa, Angawa, que era a única palavra que ele sabia. Bruno, deixa-me só recordar-te, reforçar o que estás a dizer. Segundo o Ray Bradbury, Edgar Rice Burroughs é provavelmente o escritor mais influente em toda a história do mundo. Talvez haja aqui algum exagero, mas é Ray Bradbury que diz que ele mudou a literatura popular, tal como a entendemos. Eu posso dizer que mudou a minha vida, basicamente, porque mexeu muito ainda antes de eu começar a escrever, já era uma grande influência. E de facto tem uma série de pontos que eram completamente inovadores na altura. Muitos desses pontos não apareciam nos filmes, não é? Se bem me lembro, porque eu não tenho completamente presente já a escrita toda, mas havia uma consciência como é que eu ia dizer? O Tarzan, a figura do Tarzan, era muito um defensor e um protetor daquilo que é as várias culturas africanas, da invasão branca da África. Havia esse tipo, havia de facto esse pendor, e agora sim podemos falar de raça, porque de facto é se calhar ao contrário de muito daquilo que o Lovecraft escrevia, as questões de raça estão presentes em todas as crónicas do Tarzan, e de uma forma de facto muito interessante, e havia essa lógica por trás da história, que é: nós não percebemos bem a África, nós não percebemos bem o que ali está, e portanto temos uma série de preconceitos que nos limitam. Apesar de estar datado em muitos aspectos, há coisas inovadoras que ainda continuam, que ainda lá estão. Quais são os clássicos que de uma maneira ou de outra não ficam datados? São poucos. Esta edição, obviamente. Esta edição do Tarzan está incluída naquela coleção que começou com de capa dura, com ilustrações de autores nacionais. Começou com o Poe, depois passou para o Lovecraft, depois passou para o Robert E. Howard com o Conan, e depois terminou não, porque ela vai continuar, mas neste momento com o Tarzan, que é Tarzan dos Macacos, que é a primeira história, e outras histórias da selva. O que é que isso significa? Que mais tarde, quando o Tarzan já é um fenómeno internacional, o Edgar Rice Burroughs escreveu uma série de histórias pequeninas em que o Tarzan era miúdo. Exatamente quando tinha a mesma idade da primeira história, Tarzan e os macacos. Então, nós englobámos essas histórias todas
porque elas passam-se no mesmo período, passam-se ali no prazo de 1 ano ou 2 anos. Depois, sim, há muitos outros livros, nós não fazemos intenções de os publicar, isto é uma homenagem ao Tarzan, é uma homenagem ao Edgar Rice Burroughs. Mais uma vez a curadoria foi do Bruno Caetano, e tem nada mais, nada menos do que 24 artistas nacionais, e fazem disto uma obra de colecionador. Sim, há pessoas que também lhes faz confusão algum racismo na obra, porque ele existe, porque é o homem branco que chega lá e é o rei, não é? Ele é que é o defensor. Sim, mas atenção que também há o contrário, que eu acho que apesar de obviamente ter muitas coisas datadas, tu não consegues ver o Tarzan senão um protetor daquilo que é a cultura africana. Apesar de, obviamente tem aquela questão que é típica e que há 100 anos era mais ou menos inevitável, que é o herói é o homem branco, o herói é que está... Mas a cultura dele, há sempre um choque de culturas, que eu acho que ainda hoje é uma coisa que eu adoro choques de culturas. Há um choque de culturas, claramente, em que ele sente-se como africano e tem uma dificuldade em integrar aquilo que é a sociedade. Aliás, depois é muito rápido e depois ele é o Sir Greystock e de repente fala inglês muito bem e aprende a ler sozinho. Mas no primeiro livro, que é o Tarzan dos Macacos, no segundo livro, há ali sente-se verdadeiramente que ele é um africano, basicamente. Ele é um africano e há um choque de culturas que ele tem para integrar a sociedade portuguesa. Ia dizer portuguesa, imaginem. Mas a sociedade europeia, inglesa, na verdade, que é muito mais preconceituosa, digamos assim, e que o integra com muita dificuldade. E brilhantemente desempenhado pelo Johnny Weissmuller, né? Naquelas séries. Johnny Weissmuller, exatamente, Angaua para um lado, Angaua para o outro. Conseguia sempre matar os crocodilos na água e vinham sempre os animais todos salvá-los. Os livros não são assim, não aparecem 20 chimpanzés, 2 leões e um elefante para salvar o dia, não é assim que funciona. É muito mais complexo e muito mais interessante. É um livro que eu recomendo. É uma série que eu recomendo, na verdade. Ora bem, acho que a última recomendação de hoje, para fazer os 10 livros, e nós no segundo episódio iremos falar em mais 10 livros, não são piores do que estes, são só diferentes. Eu ia regressar a esta antologia de capa dura, mas ao volume do Conan, do Robert E. Howard. A personagem de Conan o Bárbaro é uma das personagens, para mim, mais queridas. Eu conhecia quase como toda a gente na banda desenhada da Marvel, porque tinham excelentes argumentistas que se inspiravam na obra do Howard, e recordo-me do Roy Thomas. Excelentes ilustradores e, mais do que excelentes ilustradores, na minha opinião, excelentes artes finalistas. Eu lembro do Alfredo Alcala e do Tony Zuniga, que eram artistas, fazem-me lembrar o Doré, aquelas ilustrações de sketchboard do Doré, eram obras de arte, cada prancha, o que eu dava para ter aquelas pranchas originais com as artes finais do Alfredo Alcala e do Tony Zuniga. Adorava as histórias, adorava a ação, adorava as miúdas despidas, adorava os músculos do Conan. Na verdade, o Conan também estava despido, elas também. Pancadaria, exotismo, cidades perdidas no deserto, tesouros escondidos, feiticeiros, o que é que um miúdo não podia gostar. Adorei. Só depois descobri, calma, isto são livros. E então comecei a ler os primeiros livros em inglês, umas ediçõezinhas, com as capas do Frank Frazetta, que é, por sua vez, ele é uma referência incontornável da ilustração de fantasia. Da ilustração, sim. Não é? Vem nos primeiros 3 lugares de qualquer lista de grandes ilustradores de fantasia. Então, talvez ajudado pela Marvel, com o excelente Roy Thomas, Alfredo Alcala, Tony Zuniga e depois o Frank Frazetta, o Conan transformou-se numa personagem central. Para mim, há o Senhor dos Anéis e há o Conan de Robert E. Howard. E ambos são absolutamente fundamentais na minha forma de ler e de escrever fantasia. E acho que há um bocadinho de Robert E. Howard no meu Benjamin Tormenta também.
Quem é que concorda comigo aqui com Eu concordo contigo. É também uma das figuras da minha adolescência. Adorava as revistas da Marvel. Até houve uma coleção que vinha com um tamanho diferente que ainda tornou o Conan melhor. Tenho-as todas, a cores, a preto e branco, edições. Sim, exatamente, tal e qual. Olha, esqueci de falar de uma coisa, Bruno, desculpa lá. Diz, força. Arnold Schwarzenegger a fazer de Conan. Nos anos Exatamente. 80. É verdade. Exatamente. Mas olha, deixa-me que te diga, apesar de eu gostar do Conan do Schwarzenegger, aquilo que aparecia na banda desenhada, aquilo que aparecia no papel era muitíssimo superior. Muitíssimo superior, concordo. O Conan do Howard é uma personagem mais complexa, é uma personagem mais... apesar daquele pulp, todo aquele mundo de pulp que havia, que era fantástico, há sempre uma amargura qualquer no Conan que é deixa-me dizer-te mais, não é? O Bruno tens toda a razão. A personagem é complexa, a personagem era descrita como às vezes até um pouco surumbática e fechada. Exato. Robert E. Howard punha muito dele na personagem e não nos esquecemos que o Robert E. Howard suicidou-se. Sim. Portanto, eu acho que aquele Conan era um gajo que não é aquele super-herói que fizeram dele nos filmes, não, era um tipo... Exatamente. E isso aparecia até também na banda desenhada. Deixa-me te diga, nunca achei, e foi aquilo que me chateou um bocadinho, me chateava um bocadinho nos filmes, era que de facto ficava tudo muito limpinho, uma personagem um bocadinho quadrada. Apesar do Arnold Schwarzenegger, na minha opinião, fazer um Conan muito melhor que o Jason Momoa, que fez recentemente, infelizmente, mas mesmo assim era uma personagem um bocadinho quadrada quando as personagens dos livros era de facto uma personagem com uma personalidade diferente. Exatamente. E acho que de facto vale a pena ler o Howard, sem dúvida nenhuma. Sim, eu acho eventualmente que até estudar o Howard, eu por acaso não conheço, mas a figura, depois de saber que ele se suicidou e da forma como se suicidou, né, e daquilo que ele escreveu e a citação que fez nesse momento, eu sempre ainda não tive tempo de fazer isso, mas gostava de estudar um bocado mais sobre a vida dele e a obra dele nessa perspectiva, porque acho que há ali muitas tonalidades, né? Há muitas mensagens subliminares em que, se calhar, seguindo as fórmulas da época e do tipo de revistas, consegue-se extrair ali uma perspectiva muito interessante sobre uma figura um bocadinho mais apagada do que merecia ser. Eu acho que sim, acho que o Robert E. Howard merecia ser muito mais conhecido. Tal como Lovecraft é absolutamente central em todo o imaginário pop. Não há um único escritor de fantasia, um único ilustrador de fantasia que não tenha um furaquinho pelo Conan. E quando nós fizemos a antologia cá, o Bruno Caetano disse mesmo, todos os ilustradores querem participar, todos, porque é o Conan. E morreu com 30 e tal anos. Eu pergunto-me o que é que aquele homem teria feito se, em vez de ter começado a escrever aos 20 e tais e ter-se suicidado aos 30 e tais, tivesse tido mais 40 ou 50 anos de escrita pela frente. Ora bem, pessoal, apresentámos 10 livros, se não estou enganado. Brevemente voltamos com um segundo episódio para mais 10 livros. Eu não acho que os 10 livros que vêm no segundo episódio são piores do que os 10 livros destes, são diferentes. Temos ficção científica, mais autoras, mais autores. Muito obrigado por terem ficado connosco e vemo-nos para a semana. Obrigado. Boa. Que alegria. Aqui o João vai ter que cortar isto, que isto é uma vergonha.